Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês, que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa se fazer presente e falar conosco sempre através dessa palavra maravilhosa, que é poderosa, para restaurar-nos por completo. O texto hoje, para nossa breve reflexão, encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o autor e pastor, teólogo e evangelista João. Quero ler com vocês o capítulo 10 de João, no verso 11 em diante. Diz assim: Eu sou o bom pastor. O bom pastor sacrifica sua vida pelas ovelhas. O empregado foge quando vê um lobo se aproximar. Abandona as ovelhas porque elas não lhes pertencem e ele não é seu pastor. Então o lobo as ataca e as dispersa o rebanho. O empregado foge porque trabalha apenas por dinheiro e não se importa de fato com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço, e sacrifico minha vida pelas ovelhas. Glória a Deus, irmãos. O texto aqui é o Senhor Jesus o Senhor Jesus falando claramente, abertamente sobre o amor e também sobre relacionamentos. Eu costumo falar que a Bíblia é um grande livro de relacionamentos. Afinal de contas, se nós quisermos agradar ao Pai, nós teremos que sim ter uma atitude correta diante dos nossos irmãos, eliminando ao máximo o possível e até mesmo o impossível, com a ajuda do Senhor, os pecados que por muitas vezes causam divisões e separações. E ele está falando aqui de uma ação que vinha justamente de Satanás usando pessoas que eram líderes religiosos, falando da atitude dos fariseus de sugar, de roubar, de matar e destruir. Ele fala no versículo 10, o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. É um contraponto à ação de Satanás na vida do crente. E pensando nisso, eu quero fazer as aplicações pertinentes a esse texto. Ele começa falando: eu sou o bom pastor. Irmão, ele é bom, e em períodos de deserto nós precisaremos, sabe? Nós precisaremos entender que nós precisaremos de um bom pastor. E, bom, quero já começar falando, meu irmão, que um discípulo verdadeiro é aquele que aprende a viver como o seu mestre andou. Se nós quisermos seguir os passos de Jesus, devemos ter a mesma atitude que eles. Todos nós temos um pouco de pastor. Deus vai falar para Caim em Gênesis 4, onde está o seu irmão? O que irrita Deus é justamente a pergunta de Caim. Ele fala assim: agora eu sou o cuidador do meu irmão? E o pastor, ele está justamente para essa função, meu irmão, de cuidado. Jesus usava as analogias do cotidiano de Israel para explicar e passar mensagens importantes daquilo que era a vontade de Deus. E pastor é uma figura que cuidava das suas ovelhas em lugares desertos. Quantos aqui têm atravessado um deserto? Quantos aqui têm precisado de um cuidado, de um bom pastor? Quantos aqui até procuraram um pastor, mas talvez encontraram ali a decepção e a frustração, não é verdade? E aquilo que era ruim, que na verdade o deserto ele não é agradável, a travessia do deserto nós vamos nos deparar com as dificuldades, os inimigos, os opositores, a cegueira, que é o que justamente fala da ovelha. A ovelha era um animal extremamente cego, mas que conseguia ouvir e que precisa de cuidados. Encontramos pessoas que querem dominar, abusar e aproveitar. É muito complicado isso. E por isso o Senhor Jesus usa. Ele fala: eu sou bom e o bom pastor. Olha, por quê, irmão? Porque em Isaías 40, 11 fala: ele vai cuidar do seu rebanho. Está fazendo uma analogia. Isso vem desde o Antigo Testamento, Deus mostrando como quer cuidar do seu povo. Eu vou cuidar do seu rebanho como um verdadeiro pastor. Levará os cordeirinhos nos braços e conduzirá mansamente as ovelhas que amamentam suas crias. E uma das coisas que nós percebemos no pastor, irmão, é justamente essa: ele guia e providencia água e comida. Salmos 23, 2, o rei pastor cita. Logo depois no versículo 1, que ele fala que o Senhor é meu pastor, de nada eu terei falta, ele fala: guia-me mansamente a águas tranquilas
e leva-me a verdes gramas macias para repousar a minha alma. Ou seja, a grama fala do alimento, daquilo que sacia, a palavra de Deus. E a água fala do alívio necessário ao calor que produz o sol no deserto, as angústias, as dificuldades da vida, irmão. Então tudo isso, todos esses recursos nós encontraremos em Jesus Cristo. Hoje ele utiliza-se por meio da sua igreja, através do Espírito Santo, pessoas que também possam nos consolar, irmãos. Olha, e outra característica que ele fala, o bom pastor sacrifica a sua vida pelas ovelhas. Aqui ele já fala justamente do amor sacrificial, irmão. O sacrifício aponta para a cruz, para aquilo que nós precisamos justamente, meu irmão, enquanto estamos sendo aperfeiçoados. Porque em momentos de angústia, irmão, eu não tenho dúvida, todos vêm sucumbir ao pecado, às fraquezas, à vontade de desistir. E o amor do Senhor é sacrificial, ele não se importa, desde que nós estejamos juntos dele, desde que nós estejamos dispostos. A mentalidade, irmão, não é de parasita, é uma mentalidade doadora, de se entregar ao processo para viver o propósito de Deus, para se parecer cada vez mais com ele, e eu vou chegar lá. Mas ele mostra esse amor sacrificial apontando para a cruz. Ele nos amou primeiro ainda quando éramos pecadores. É o que Paulo fala em Romanos 5:6. Por quê, irmão? Porque ele se coloca justamente no meio da cruz, colocando a cruz, e aqui uma figura de um pastor que se coloca entre nós e os inimigos, os predadores, os muitos predadores que aparecem no meio do deserto, usando as nossas fraquezas, usando as nossas deficiências para quê? Para nos dominar. A nossa fraqueza, ela não é a moeda. Eu quero repetir. A nossa fraqueza, ela não é moeda. Ela não é moeda, irmão. E, olha, entenda uma coisa aqui. Esse amor, irmão, esse amor é o amor que nós deveremos aprender. E nesse caminho nós aprenderemos que para se amar é necessário ter coragem. Em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, Paulo fala que rogou 3 vezes ao Senhor para que viesse a tirar um espinho da carne dele, que causava muito sofrimento. Ele fala que um mensageiro de Satanás lhe colocou aquele espinho para que ele não se ensoberbecesse, ou seja, não viesse a ficar orgulhoso da grandeza das revelações que ele tinha recebido como apóstolo diante de Deus. Mas no versículo 9, o Senhor fala para Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Essa é a cruz de Cristo. O evangelho é o poder de Deus, como o próprio Paulo menciona. Então a nossa fraqueza, ela não é moeda. No versículo 12 ele fala, o empregado foge quando vê um lobo se aproximar. É bom passar no deserto, irmão. A gente começa a ver que é bom. No deserto nós vamos conhecer quem nós somos, quem Deus é e quem são as pessoas que estão ao nosso redor. Eu quero repetir, no deserto nós invariavelmente conheceremos quem nós somos, quem Deus é e quem são as pessoas que estão conosco. Invariavelmente. Olha o que a palavra fala, o empregado foge quando vê o lobo se aproximar. Por quê, meu irmão? Quando a pressão aumentar, nós vamos conhecer os verdadeiros. Eu quero repetir, quando a pressão aumentar, nós vamos conseguir enxergar aqueles que de fato são verdadeiros. Então, há um lado bom nos tempos difíceis, irmão. Há um lado bom, sabe, nas situações, e o Senhor permite justamente para que nós venhamos a ver, irmão. Para que nós venhamos a ver as pessoas que fogem quando a coisa pega fogo, irmãos. Olha, eu vi o Lucas Scudeler falando, e eu concordo plenamente com ele que... Não, aliás, não foi ele que eu vi falando, não. Eu nem lembro quem eu vi falando. Retiro isso que eu disse. Mas eu vi uma pessoa falando que é fácil identificar uma pessoa, até mesmo no âmbito amoroso, para se relacionar, irmão. Porque a pessoa, ela foge, irmão. Ela foge quando o cerco aperta, porque ela deixa as feridas dela sangrar ou algumas coisas, sabe? E ela não tem lealdade, ela tem lealdade somente a ela mesma. Essa pessoa, normalmente, ela é muito mentirosa. Quando ela fala com outra pessoa, principalmente, por exemplo, o irmão Alisson vai se relacionar com uma pessoa do sexo feminino.
e ela vai falar com outro homem na sua frente, e ela mente para aquele homem, ela não mente só para aquele homem, ela mente para você também, porque ela não é fiel a ninguém, ela é fiel somente aos seus próprios interesses. Então a gente percebe, irmão, que sabe, quando a pressão aumentar, quando chegar a dificuldade, a gente vai conhecer quem é que são os verdadeiros, e precisamos conhecer, irmão, não se engane, um relacionamento ruim, seja ele amoroso, ou até mesmo de amigo, ou até mesmo dentro da família, um relacionamento tóxico, ele pode te tirar, te afastar da presença de Deus. Precisamos saber quem é que está do nosso lado. O Senhor Jesus está falando, foge quando chega o lobo aqui representa o perigo, representa o inimigo, ó. Quando ele vê o lobo se aproximar, ele nem fica perto, irmão. A hora que ele vê, ele já foge, já dá linha. Olha o que Paulo fala em Filipenses capítulo 3, versículo 8. Sim, me perdoa, irmãos, Filipenses capítulo 3, me confundi aqui, é versículo 18. Ele fala assim, ó, porque eu já lhes disse antes, muitas vezes, e agora digo novamente com lágrimas nos olhos. Há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo, e o que mostra isso é a sua conduta. Deixa eu ler na versão, na linguagem atual. Ele fala, ó, muitos que, pela sua maneira de viver, se tornam inimigos da mensagem da morte de Cristo na cruz. É pelo comportamento, irmão. É pelo comportamento que nós vamos mostrar se nós estamos do lado do mestre ou não. Por isso que no começo da mensagem eu disse que um discípulo, meu irmão, é aquele que aprende a viver como se o mestre viveu. Logicamente, irmão, no deserto nós enfrentaremos as nossas fraquezas. Não estou dizendo que ninguém é perfeito, não. Se você está no caminho de aperfeiçoamento, descansa o coração. Até mesmo a mentira, a deslealdade, isso tudo vai sendo limado no deserto, irmão. E você vai ser preparada para se parecer com o mestre. Olha, a palavra fala, abandona as ovelhas porque elas não lhe pertencem e ele não é seu pastor. Tá entendendo? Aqui, irmão, a gente entende que o amor está ligado justamente ao pertencimento. Todos nós temos desejos, irmãos, de pertencer a alguma coisa, e é por isso que às vezes nós nos entregamos a relacionamentos vazios, não queremos ficar sozinhos. Há um sentimento de se pertencer a algo, de querer, por isso o Senhor Jesus nos inclui a sua obra. Olha, um homem e uma mulher, eu vejo muito isso acontecendo, por exemplo, a minha mãe já poderia ter sido aposentada, ela já tem idade para se aposentar, não quis aposentar, por quê? Porque há uma questão de se sentir produtivo. Por quê? Porque se você não se sente produtivo, logicamente você vai cair numa ociosidade que pode gerar depressão e ansiedade. As pessoas precisam pertencer a algo, elas precisam, por isso a igreja, entende? Por isso o templo, a grande questão é que muitas pessoas usam isso para dominar, irmão. E aqui eu não estou dizendo, eu sou contra a instituição, eu sou contra mentalidades de pessoas que estão lá, que querem ser dominadores. Isso não está só dentro da igreja, está dentro de casa, entre pais e mães que são hiper possessivos, que querem dirigir os passos dos seus filhos, não permitindo eles se relacionar. Logicamente deve ter a proteção, irmão, como pastor, mas tudo numa medida certa, sempre respeitando o livre-arbítrio das pessoas. Tudo que passa a ter uma possessividade, uma dominação muito grande, é doença, é uma enfermidade da alma e precisa ser tratado. Por isso, em Naum, capítulo 1, versículo 7, fala, o Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom, irmão. E ele fala assim, ele é torre forte quando vem o dia da angústia. Não está dizendo que não vai vir a angústia. E o dia da angústia era justamente aquele dia, meu irmão, em que todos se viam cercados pelo amigo. Ele fala assim, mas ele conhece aqueles que confiam nele. Porque, irmão, a torre forte fala justamente de um lugar de pertencimento, de ter um lugar, um porto seguro. E o amor está ligado inteiramente a isso, irmão. Olha, a palavra fala agora sobre o inimigo. Fala, então o lobo ataca e as dispersa o rebanho. Qual que é a intenção do inimigo, irmão? Causar divisão. Irmão, mas Jesus veio para causar divisão? Veio, justamente para mostrar os que estão do lado do mal e os do lado do bom. Mas Paulo fala, acaso eu batizei vocês, fala para a igreja de Corinto, acaso eu tenho batizado vocês em nome de Paulo?
Acaso eu tenho pregado, eu tenho salvado vocês pelo poder do meu próprio nome? Não, é tudo pelo nome de Jesus. Por quê, irmão? Somente Ele pode. Somente Ele é Deus. Agora a intenção do inimigo é dividir. Dividir de quem? Nos afastar de Deus, irmão. Nos afastar de Deus. E a igreja, não obstante, ela é tida como o corpo de Cristo. Vamos ler o que o próprio Paulo fala para a carta de Coríntios, para a igreja de Coríntios, sobre essa questão em 1 Coríntios capítulo 12. Quero ler com vocês a partir do verso 25. Fala assim, desse modo não existe divisão no corpo, mas todas as partes têm os mesmos interesses umas pelas outras. Se uma parte do corpo sofre, todas as outras partes sofrem com ela. Tá entendendo aqui, meu irmão? A questão da intercessão, vamos ler novamente. Se uma parte do corpo sofre, todas as outras partes do corpo sofrem também. É por isso que às vezes nós vamos ter que desarraigar de alguns lugares, irmão, porque o sofrimento daquelas pessoas fazem parte. Algumas pessoas momentaneamente não vão querer. E aí, fala assim, se uma é elogiada, todas as outras se alegram com ela. Pois bem, vocês são o corpo de Cristo e cada um é parte desse corpo. Agora, devemos estar unidos em propósito com quem Deus tem para nós, irmão. E entenda uma coisa sobre pessoas, irmãos. Algumas pessoas vão fazer parte da nossa vida temporariamente. Algumas pessoas vão vir para nós ensinar e nunca mais vão voltar. Outras vão permanecer a vida toda. Como, por exemplo, o esposo e a esposa. Eles que vão seguir conosco. O pai e a mãe nós devemos honrar durante toda a nossa vida, mas chega um momento que é necessário deixar que o marido se torne a pessoa mais importante, que a esposa se torne a pessoa física mais importante, porque o primeiro ainda, irmão, sempre será Deus. Então, nós precisamos entender isso. Por quê? Porque o inimigo vai usar de tudo, e ele usa todas as pessoas para dividir. Olha, o lobo ataca e a dispersa. E qual que vai ser a consequência disso? Fala assim, o empregado foge porque trabalha apenas por dinheiro e não se importa de fato com as ovelhas. Aqui nós percebemos, meu irmão, que é fácil identificar quem está conosco só nos momentos da bonança, só no momento da bênção, não é verdade? E como que nós identificamos? Foge, fuga. Quando o aperto vem, ele foge, irmão. Agora, nós que fomos chamados para andar com o mestre, irmão, nós não fugimos, nós ficamos até o fim. Nós somos constantes e perseveramos. A palavra é justamente para trazer isso ao nosso coração. Irmão, não é porque aconteceu algo ruim em nossa família que nós vamos trocar de família. Não é porque aconteceu algo ruim no nosso casamento que nós vamos partir para o outro casamento. E nós vemos hoje as igrejas, e isso é um engano muito grande. Isso é um engano, irmão, de pessoas que querem justamente o que, irmão? Viver somente na bonança. Não tem nada de Deus nisso aqui não. Ué, e a parte que no mundo nós teremos aflições? Que nós devemos ter bom ânimo, que nós teremos paz nele. João 16:33. Essa parte não conta da Bíblia, não? Então, não é para trocar o relacionamento, não é para consertar, irmão. É para ajustar, sabe? Agora, tudo na obediência da palavra. O cabeça ainda é o mestre. Então, dá para a gente identificar, irmão. Então, antes de começar, se você já identificou, por exemplo, logicamente, pai e mãe não dá para mudar, irmão. Nem irmão, irmã. Irmão, irmã de sangue. Mas algumas outras coisas, quando a gente identifica no começo e a gente vê que a pessoa não tem arrependimento, porque tudo pode ser resolvido, irmão, como? Arrependimento. A pessoa arrepende, está tudo certo, irmão. Tem que mostrar por meio das práticas que se arrependeu. Agora, se não mostra por meio da prática, aí você pode fugir, irmão. Paulo fala que em Efésios 5:11 que nós não devemos nos associar às obras infrutíferas da treva, antes condenando. Como que nós condenamos, irmão? Afastando. Nós não precisamos atacar ninguém com palavra e nem nada, entregar na mão de Jesus e deixar que Jesus dá conta da plantação daquela pessoa. Ela vai colher o que ela está plantando. Quem planta divisão, meu irmão, colhe solidão. Quem planta mentira, colhe mentira. Quem planta dominação, meu irmão, colhe justamente quem colhe dominação, colhe um sentimento, meu irmão, de vazio muito grande no peito, sabe? De ódio, de raiva, de ira. Convive com um ódio extremo. Pessoas assim. Olha, 1 de Pedro 5,
versículo 8 e 9 diz para nós o seguinte: estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, entenda, irmão, essa é uma ação do diabo, mas que usa pessoas, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém que possa devorar, para devorar. Fiquem firmes na fé, enfrentem o diabo. Pedro está falando, firme o diabo. Como? Firme na fé, com constância, irmão. Não é para abandonar no primeiro momento. É a hora que Deus manda, irmão. Tem um momento que vai chegar e não vai dar mais. Eu entendo isso, sabe? Tem um momento de afastamento que você deixa a pessoa pensar na vida dela, o que ela está fazendo. Não é para ficar paparicando na dependência emocional. Olha, ele fala, porque vocês sabem no mundo inteiro que seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. Está todo mundo passando pelo mesmo, irmão. Então é fácil, sabe, identificar. Olha, no capítulo 14 ele repete, eu sou o bom pastor novamente, irmão. E aqui ele mostra o porquê que ele veio. Ele fala, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Relacionamento, irmão. Um relacionamento sincero e sem engano, livre de engano. Por quê? Porque conhece e elas a conhecem. Como que nós conhecemos, irmão? Falando a verdade. Falando a verdade. Como eu disse, Paulo disse para a igreja, eu tenho os batizado em nome de Paulo ou em nome de Cristo? Por isso é uma só fé, por isso é um só Espírito, por isso é um só batismo. Por quê, irmão? Porque a mentalidade que nós seguimos, e eu sou cristão, irmão, quem quiser andar comigo, irmão, e eu falo de forma mais íntima, tem que amar Jesus Cristo mais do que a mim. Eu tenho que perceber isso na pessoa. Por quê, irmão? Porque ali não há erro, não há engano, não há mentira. Os pecados vão sendo limados e quando nós errarmos um com o outro, nós poderemos desfrutar da bênção chamada perdão, não é verdade? Olha, e um relacionamento sincero, ele evita que um engano, sabe, que venha. E isso só se dá no aperfeiçoamento de Jesus Cristo, irmão. Para que nós não venhamos a ser enganados. Jesus está dando uma exortação ali, irmão, dos fariseus, que só queria o dinheiro, que só estava sugando a gordura das ovelhas. Tem pessoas que são interesseiras, que só quer o lado bom da gente, não quer o lado ruim, não. E o Senhor Jesus falando, eu conheço elas, sei que elas são pecadoras, e mesmo assim eu dou a minha vida para elas. É o que Jesus está falando. E ele veio para nos relacionar, para mostrar o tanto que nos ama, irmão. Olha, Efésios 4,14 fala, então não seremos mais como crianças. Está falando do quê? Do conhecimento de Cristo, está falando para Efésios. Arrastado pelas ondas, empurradas por qualquer vento de ensinamentos de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e por meio dela levam outros para caminhos errados. Pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo, até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. Compreende, irmão? E como que quando nós vemos que conseguimos alcançar o amor de Cristo, Alisson, para se amar é necessário ter coragem. Vamos ler o último versículo. Assim como meu Pai me conhece e eu os conheço, eu sacrifico a minha vida pelas ovelhas. Eu sacrifico a minha vida pelas ovelhas. Pedro vai dizer que nós também devemos sacrificar. Nós também. É o amor ágape, meu irmão. No momento em que Pedro viu Jesus apanhando, ele negou Jesus, irmão. No momento da pressão, João capítulo 18 relata isso. Mas depois ele fala, Jesus aparece para ele, vá Pedro e apacenta as minhas ovelhas. Por quê, meu irmão? Porque todos aprendem na caminhada com Cristo a amar dessa forma. É o amor ágape, é o amor sacrificial, incondicional. Ele não depende de como a pessoa nos trata. Ele não depende de como nós fomos tratados pela pessoa. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos porque recebemos amor e conseguimos amar a pessoa. Nós amamos porque Ele se entregou por nós, para o perdão dos nossos pecados, os nossos muitos pecados, os nossos muitos passos errados. Então o amor sacrificial ágape sempre será leve. E o desejo do meu coração com essa ministração, irmão, é que ele te leve a um lugar onde a vida seja leve, onde você não tenha mais medo, sabe, de tirar os pés do chão e tentar alcançar o céu, a um lugar aonde você não tenha medo, aonde nós não tenhamos medo de cair, porque em Mateus capítulo 11, e eu quero terminar no versículo 27, diz o seguinte: o meu Pai me deu todas as coisas,
Ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém sabe ao Pai a não ser quem é o Filho. Aqueles a quem o Filho quiser mostrar quem é o Pai. Venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descansos. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Entende? O meu fardo é suave e é leve. E se não é leve, não combina com o nosso Salvador. Nem por medo e nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Que Deus abençoe os irmãos, que os irmãos possam ficar com essa breve palavra. A paz do Mestre esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.